Evangelho de João, capítulo 20. Eu lerei dos versículos 1 a 18, então eu peço que você preste muita atenção na leitura. É uma leitura razoavelmente longa, para um período assim, mas uma história muito bonita, uma história conhecida. Então peço que você preste muita atenção na leitura, porque essa palavra aqui foi inspirada pelo Espírito Santo, e o Senhor nos fala através da leitura da sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro, e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para a casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu os dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o puseste, e o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, ilumina nossa mente nesse momento. Nós precisamos compreender a profundidade da Tua palavra, ó Deus. Me usa, Senhor, nesse momento para falar aos corações aqui, tudo que o Senhor já falou comigo, através desse texto, Pai. Abra corações aqui nessa noite, traga filhos de volta, alcança filhos aqui nessa noite, para a sua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, essa passagem é simplesmente maravilhosa. A passagem sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. De um dos momentos, ou talvez o momento mais importante da história do cristianismo. Onde é concretizado aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo de fato venceu a morte. O Senhor Jesus Cristo, Ele havia falado que isso aconteceria. E é aqui que entra uma coisa muito interessante nessa história. Perceba, se você pegar os evangelhos, sobretudo aqui eu tenho 3 citações aqui de Marcos, capítulo 8, Jesus diz assim: é necessário que o Filho do Homem fosse morto, e no terceiro dia ele ressuscitaria. No capítulo 9 ele diz também que o Filho do Homem seria entregue aos soldados, seria morto, e no terceiro dia eles o matariam, e depois no terceiro dia ressuscitaria. No capítulo 10 de Marcos ele diz a mesmíssima coisa. Ele morreria, e depois de 3 dias ele estaria vivo, e vivo
para sempre. É interessante que essas declarações, elas eram tão comuns no meio ou por onde Jesus andava, que ali os romanos e os que eram contra o nosso Senhor Jesus, fariseus que não criam no Senhor Jesus, eles colocaram o que na porta do túmulo para guardar o corpo? Guardas na porta do túmulo. Para quê? Para não haver nenhuma conspiração ou nenhuma mentira dos discípulos de Jesus roubando o corpo e inventando que o mestre havia ressuscitado. Dito isso, eles escutaram muitas vezes que o próprio Senhor, o Deus dos céus agora encarnado, que nasceu numa manjedoura, cresceu, eles escutaram da própria boca do Senhor que ele ressuscitaria. Na nossa história, chega uma mulher que andou com Jesus. Maria Madalena, aquela que você já ouviu dizer certamente, aquela qual o Senhor diz nos evangelhos que havia expulsado 7 demônios. E por sinal, ela andava com outro grupo de mulheres, segundo Lucas 8, outro grupo de mulheres que andavam com Cristo, andavam no dia a dia com Cristo, e elas, diz o texto, que elas prestavam assistência a Cristo com os seus bens. Mulheres essas que foram libertas de demônios e curadas de enfermos. É muito interessante isso. Elas entenderam o ministério delas sobre ajudar o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje até por causa desse texto, algumas pessoas, empresários ou não, ajudam alguns missionários. Porque entenderam que ajudando essas pessoas, eles estão divulgando o evangelho por onde eles não conseguem ir. Nós também somos privilegiados com isso. Uma mulher de uma outra cidade entendeu através desse texto que deveria ajudar uma família pastoral. E ela até hoje nos ajuda, enviando presentes para os filhos, contribuindo assim com a proclamação do evangelho. Talvez você daqui pudesse adotar um missionário para você ajudar. Orar diante do Senhor, conhecendo um missionário dali da placa, ou de outro local que o Senhor direcionar, e talvez você pudesse contribuir também com a proclamação do Evangelho, mandando assim, através dos seus recursos, presentes ou algo, sustento para essas pessoas que estão plantando o Evangelho em outros locais que você não pode ir. E é interessante que aqui, eu poderia até afirmar, porque é muito provável, Maria Madalena andou com o Senhor Jesus Cristo, e é muito provável, quase certo, quase certeza que ela escutou da boca do próprio Senhor Jesus que ele morreria e ressuscitaria no 3º dia. Por que eu estou afirmando isso para vocês? Afirmando e reafirmando que Cristo falou e falou e falou e falou novamente que morreria e ressuscitaria no 3º dia. Porque essa história mostra uma coisa muito interessante, a incapacidade de Maria Madalena crer que o Senhor havia ressuscitado. É muito interessante e até esquisita essa história. Poxa, o Senhor havia falado muitas vezes, que ele tinha que ressuscitar. Ela seria a última pessoa, talvez, a pensar nisso, ou não acreditar nisso. Mas a hora que ela chega no túmulo, ela não acredita que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Não passa pela mente de Maria Madalena que Jesus Cristo havia ressuscitado. Aliás, não passa pela mente desses discípulos. É interessante pensar assim, né? Às vezes esse é um detalhe bíblico que a gente deixa passar. Mas pense comigo numa coisa aqui, bem rápida. Se eu e você somos seguidores de Cristo, e nós passamos um tempo com Ele, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e Cristo afirma e reafirma que Ele teria que morrer e no 3º dia Ele ressuscitaria. Então Jesus Cristo é enterrado num local, num cemitério. O que eu e você faríamos a partir de então? Nós esperaríamos na porta do cemitério.
Esperaríamos ali, acampando ali. Ó, tá dando o segundo dia. Nossa, já estou ansioso. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Porque os discípulos não fizeram isso, ninguém fez isso, Maria Madalena não fez isso. Porque no fundo eles não criam que Jesus ia ressuscitar. Se eles crescem, eles teriam ficado ali, aguardando o Senhor. Vou ficar acontecendo, aguardando o Senhor. E por que eles não criam que o Senhor Jesus Cristo ia ressuscitar? E por que Maria Madalena não creu no Senhor, mesmo vendo o Senhor? Aqui já tem a primeira grande lição do nosso texto. A primeira grande lição do nosso texto, para mim e para você nessa noite, é que nenhum ser humano, qualquer que seja, com as informações que tenha, com acessos que tenha, com recursos que tenha, ele é capaz de produzir a fé no Senhor Jesus Cristo. Do ser humano não pode vir a fé, a crença no próprio Senhor Jesus Cristo. Esse texto, a Bíblia toda nos mostra que sem uma intervenção divina em nossas vidas, é impossível o ser humano se achegar a Deus, é impossível o ser humano crer em Deus. Dito isso, não é possível nós crermos no Senhor Jesus por nossa própria força. Nós precisamos de um toque divino. Isso daqui é maravilhoso. Porque o que é impossível para os homens é totalmente possível para Deus. Pergunto, onde o Senhor Jesus Cristo está nesse momento? Dentro da sua igreja, acompanhando o seu povo em adoração. Por isso, nós podemos criar grandes expectativas que o Senhor fala conosco e vai falar conosco nessa noite. Mas é muito importante você crer nessa base aqui, que esse texto mostra claramente. Nós podemos colocar provas diante de pessoas, e provas são importantes. Nós podemos provar historicamente que Jesus Cristo existiu, mas sem o toque divino, nenhuma pessoa crê no perdão dos pecados, crê na redenção, crê na justificação, crê que Jesus Cristo é o nosso Senhor encarnado. Ele pode até crer que Jesus existiu, que foi um grande líder que existiu e morreu. Mas para crer que Jesus existiu, morreu, venceu a morte, nos perdoou, vive para sempre e voltará, nós precisamos do seu toque. Segundo lugar, por que Maria Madalena não creu que era o Senhor? Ela creu, e diz o nosso texto aqui, que lemos, que alguém havia levado o corpo de Jesus, ou seja, alguém havia roubado o corpo de Jesus. Por que não acreditar na ressurreição? Era até mais fácil. Ela havia andado com o Senhor Jesus. E aqui eu quero pedir emprestado a ideia do autor N.T. Wright, no livro A Ressurreição do Filho de Deus, que diz que tanto judeus quanto gregos, tanto romanos, não consideravam a ressurreição do corpo possível, mesmo lendo histórias de ressurreição. Mas na mente deles, não era concebível que alguém ressuscitaria. Primeiro lugar, diz o autor, gregos e romanos criam que as coisas físicas, ou seja, o corpo nesse caso, eram más. A fonte da fraqueza, fonte do mal, e o espírito, a fonte do bem. Logo, quando uma pessoa morria, ela era liberta do mal. Então morrer era uma dádiva. Então a ressurreição não fazia sentido nenhum, a pessoa voltar para o seu corpo mal. E os judeus? Diz esse autor, os judeus não compartilhavam todos dessa visão específica do corpo. Enxergavam o mundo material como parte boa da criação de Deus. Alguns, embora nem todos, acreditavam que no final dos tempos haveria uma ressurreição geral dos justos.
Mas ninguém, judeu, grego ou romano, cria na possibilidade de Deus levantar um indivíduo dos mortos bem no meio da história. Judeus professavam uma visão transcendente de Deus, e um ser humano não poderia ser Deus. Se juntar esses fatores, fica fácil ver como era difícil para um judeu crer na ressurreição. Preste atenção. Culturalmente, eles não achavam possível isso. Dito isso, dito dados históricos, realidade histórica, é impossível nós crermos na ressurreição do Senhor sem uma intervenção divina. Meus amados irmãos, o que mais nós precisamos em nossas vidas é que o Senhor, e hoje através do Espírito Santo, que Ele abra os nossos olhos. É isso que nós acabamos de orar. Espírito Santo, ilumina a nossa mente. Nós precisamos compreender a profundidade da Tua palavra. Meus amados irmãos, qual que é a diferença de duas pessoas que leem a mesma história bíblica, mas uma crê, uma o coração dela arde pelo Senhor e a outra não? A diferença é o toque poderoso do Espírito Santo. Nós precisamos buscar esse toque todos os dias, e mesmo que nós sejamos filhos de Deus, nós precisamos do toque do Espírito Santo todos os dias, porque é impossível para o ser humano se achegar a Deus. É impossível. Mesmo que você conte histórias, mesmo que você creia, e é verdade que nós temos também uma fé racional, e a fé ela é racional também, você tem informações, você crê naquelas informações, você tem informações sobre Cristo, da história da redenção, mas nós precisamos do toque do Senhor. Toque do Senhor. E por quê? Nós precisamos do toque do Senhor. Eu separei 2 motivos aqui para falar o porquê. O primeiro motivo, nós precisamos do toque do Senhor, e talvez esse seja o único motivo que importa aqui, o outro também é importante, mas menos importante que esse, é porque o nosso coração foi totalmente afetado pela queda. O pecado afetou o nosso coração de uma forma que a palavra de Deus diz bem clara em letras garrafais: não há ninguém que busque a Deus. Todos pecaram e carecem das misericórdias, da graça do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós somos inclinados para o mal, cegos para o pecado. Segundo lugar, as consequências de abraçar o cristianismo. E aqui eu quero entrar num ponto que talvez não seja muito falado hoje. Porque, meus amados irmãos, se por um lado abraçar o cristianismo é a melhor coisa do mundo, e sempre foi, nós vamos para o céu, por outro lado é a coisa mais difícil do mundo. É por isso que muitas igrejas hoje escondem os fatos de arrependimento, de levar a cruz, do peso de seguir o nosso Senhor Jesus, escondem o fato que os discípulos morreram em perseguição, os apóstolos morreram pobres, eles morreram sem nada. Aliás, eles não morreram sem nada, eles morreram com tudo, porque eles tinham o Senhor Jesus e estão na glória eterna com Ele até agora. Mas abraçar o cristianismo traz consequências graves para as nossas vidas. E essa é a verdade. Presta atenção. Para abraçar o cristianismo, você tem que declaradamente declarar que você é incompetente para tomar as decisões da sua própria vida e que alguém precisa tomar as decisões por você. Isso mexe com o nosso ego. Para você ser cristão, você tem que declarar: olha, eu sou incompetente, eu sou pecador, eu não faço bem, portanto eu preciso de alguém para que seja o meu Senhor. Isso já é bem pesado. Isso já é muito pesado. Segundo lugar, consequência desse primeiro, para abraçar o cristianismo, você não pode ter nenhum controle sobre as suas decisões. Basicamente, como diz o livro e o filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus?
É você se perguntando a cada momento, todos os dias, o que Jesus faria nessa situação? Eu vou procurar e vou fazer o que ele faria. Mas e nessa outra situação? O que Jesus faria nessa situação? Eu vou procurar e vou ver o que ele faria, aí eu vou fazer. Perceba, abraçar o cristianismo é perder o total controle da sua vida. É uma declaração de incompetência. E isso dói em nós. E isso dói em nós. É por isso que para nós crermos no Senhor Jesus, que agora sim é a melhor coisa do mundo, nós precisamos de uma intervenção divina. Então, pastor, o senhor está falando isso, que eu preciso de uma intervenção divina, logo, então eu estou concluindo que eu não preciso tomar nenhuma decisão? Não também. Olha só que coisa doida. Você precisa tomar uma decisão que Cristo está te direcionando a tomar. Até porque, olha só, você, meu amado irmão, minha amada irmã, não está aqui nesse culto no dia 9 de fevereiro à toa. Se você está aqui, foi porque o Senhor te conduziu para estar aqui. E se você está aqui, foi porque o Senhor conduziu você para escutar essa mensagem. Mas pastor, o senhor não sabe como é que está a minha vida. O senhor não conhece a minha história. O senhor, eu não tenho fé o suficiente para abraçar. Não existe fé o suficiente para crer em Cristo. A fé é dada por Ele. O Senhor sabe que você estaria aqui nessa noite. Ele te conhece, Ele te chama, Ele te redime, Ele te salva e Ele vai te santificar para a honra e glória dEle mesmo. Sabe, meus irmãos, Cristo está trabalhando nas vidas. Cristo está trabalhando na sua vida. E como será que Cristo trabalha em nossas vidas? De maneiras totalmente diferentes. Perceba, a justificação, vamos colocar aqui o dia da sua conversão. Aquele dia maravilhoso que Cristo, enfim, tocou o seu coração, através de sua palavra poderosa. A justificação, esse dia, acontece por um ato divino. Ele simplesmente te declara justo. Quando Ele faz isso, num dia especificado por Ele, como e qual meio Ele usa? A palavra que é dele. Mas, dito isso, isso tudo é verdade, verdade bíblica. Dito isso, Deus, o próprio Deus, vai trabalhando na vida de pessoas de diferentes maneiras. É fato. Presta atenção. Talvez você aqui recebeu, aceitou, foi tocado por Cristo em um culto específico. Talvez foi no primeiro culto que você participou. Mas talvez foi depois de 1 ano, 5 anos escutando a palavra do Senhor. Perceba, esses 5 anos não foram em vão. O Senhor também estava trabalhando em sua vida até que acontecesse o grande dia. E o Senhor vai trabalhando assim. Por isso nós temos que plantar, por isso nós temos que chamar, porque o plantio não é feito em vão. Você então passa por alguma experiência na sua vida. Um dia uma semente foi plantada num culto. E um dia aleatório, que você nem está pensando em nada, você tem uma experiência com uma pessoa da rua, e ela faz algo para você e aquilo toca o seu coração. O Senhor toca o seu coração através daquilo, por meio daquela palavra que foi plantada há muito tempo atrás. Deus coloca um desejo, revela algo para você. Você busca uma igreja e recebe o Senhor Jesus. Você recebe um folheto na rua e de repente aquilo queima no seu coração. Um bêbado entra na igreja, escuta a palavra de Deus totalmente embriagado e algo depois chama ele para voltar e voltar e voltar, e ele chama sua família e famílias inteiras são alcançadas por Cristo. Quais os meios que Deus usa?
Ponto. O ato é feito através da palavra de Deus. Isso é uma verdade insubstituível. Mas perceba que Deus usa processos. E Ele nos usa nesses processos, porque Ele fala, vai e prega o evangelho a toda criatura. Vai e faz algumas coisas. Deus usa processos até o ato da justificação. Se Ele quiser, Ele não precisa fazer. E depois Deus usa processos também na santificação. Ou seja, depois de você alcançado por Cristo, eu e você dependemos da intervenção de Cristo também. E é interessante que na santificação, Deus pede para nós tomarmos decisões. Olha, você precisa da palavra. Olha, fuja da aparência do mal. Sede hospitaleiros. Siga os mandamentos. Então você tem responsabilidades. Só que mesmo diante das responsabilidades, Deus, com sua infinita graça, Ele nos dá gotas do seu oceano para nós nos santificarmos mais. Ou seja, nós dependemos de Deus do início ao fim. E louvado seja o Senhor por isso. Qual processo Deus está usando na sua vida? Às vezes Deus está usando uma pessoa muito boa no seu serviço. Às vezes Deus está usando um tranqueira no seu serviço. Para falar com você, para te chamar a atenção, para moldar a sua vida. E nós precisamos estar atentos a isso, porque Deus vai trabalhando em nossas vidas. Nessa viagem que fizemos, agora de férias, aconteceu um fato muito interessante, que eu gostaria de contar para vocês. Na quinta-feira, nós fomos visitar a cidade de Olambra e depois nós fomos em Campinas. E na volta para Mogi Guaçu, a uns 10 quilômetros de Mogi Guaçu, mais ou menos, começou a chover muito na rodovia. Muito assim, uma chuva que qualquer motorista deveria parar ou simplesmente fazer o que eu fiz, diminuir a velocidade, 60 por hora, ir ali devagarzinho porque está chegando. Liga o pisca-alerta e vai até a cidade. Foi o que eu fiz. Não dava para parar na rodovia, 3 crianças no carro, mais a esposa. Nós chegamos em Mogi, maiando chuva. E continuando no Waze ali, até que chegou em algumas ruas, as ruas estavam todas alagadas. E eu comecei a pensar em algumas coisas. Eu falei, eu não conheço essa cidade aqui. Às vezes eu estou indo justamente para o alagamento, né? Então, eu parei num posto de gasolina. E eu falei para minha esposa, vamos parar aqui, até que a chuva passe. E 10 minutos de chuva, 15 minutos de chuva e nada, e maiando chuva. E eu comecei a prestar atenção numa coisa. Nós estávamos numa avenida, segundo o Waze, né, uma avenidinha pequena de Mogi, e passa carro, e passa carro, e passa carro, e 10 minutos passa carro, e 15 minutos passa carro. E eu comecei a pensar, dá para ir. Vai estar todo mundo indo, dá para ir, tranquilo. O posto era num bico assim. Eu entrei desse lado, e desse lado tinha feito uma grande enxurrada, grande mesmo. Dentro do posto tinha 2 carros que ficaram esperando um pouco, eles saíram na rua de trás do bico. E eu falei, eu vou acompanhar eles. Eu acompanhei eles. A rua seguia aqui e eu segui a rua. E a avenida estava aqui. Só que aqui já era uma outra rua. Estava tão cheio de água que a água cobriu uma calçadinha que tinha aqui no meio e eu não conseguia ver. Então eu só fui reto até que lá na frente tinha uma rotatória. Só que essa rua que eu estava, ela virava para a direita. Então a calçada virava e formava um barro ali depois da calçada. E eu simplesmente fui reto. A hora que as 2 rodas do carro ficaram em cima do barro, o carro atolou. Beleza. Ótimo. Numa chuva que Deus manda, como a gente diz. E aí falei para a Jéssica, eu vou precisar descer para tentar dar uma empurrada aqui. E eu desci na chuva, ali já era a beira do rio, né? A rotatória era na beira de um riozinho. E eu dei uma olhada assim, para ver se estava vindo muita água, se estava enchendo, sei lá, né? Falei, qualquer coisa a gente corre daqui mesmo na chuva com as crianças, né? E aí o Lucas começa a chorar dentro do carro para ajudar, falando que está com medo.
E está tudo tranquilo. E eu comecei a pensar ali no momento, por quê? Porque nós temos que tomar cuidado quando a gente para ou que tem acidente, que muitos na ânsia de ajudar, eles causam outros acidentes. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então eu fui ali, fora do carro, já pisei, afundei até a canela, e fui empurrar o carro, nem para frente, nem para trás, metade da roda, das duas rodas da frente, cobriram de terra, uma lama pura. Ok. Falei para a Jéssica, pode ligar para o seguro, sem chance aqui, não sai mais nem. Até achei um pedaço de pau, coloquei embaixo da roda, quebrou o pau. Falei, pode ligar para o seguro, né? Avisa teu pai, que estava na casa lá, e a gente espera aqui, aguarda. Nessa curva, que eu contei para vocês, teve uma moça que veio pela avenida principal, e ela virou a curva, estava com tanta água e a calçada era tão baixa que ela entrou dentro da calçada e ela atolou duas rodas do carro dela também. E ali passou um carro de uma operadora de celular, a Jéssica até gritou, ajuda a moça lá, era uma moça sozinha, né? Não é verdade? E eu falei para ela, entre em contato. Até que, isso daqui que me chamou muita atenção, meus irmãos. Até que parou um homem para ajudar a gente. Primeiro detalhe, que eu vou contar para vocês, vou confessar um pecado aqui, até que isso não acontecesse comigo, né? Naquela chuva, eu não pararia. Talvez, eu pararia para ajudar a mulher, mas eu vendo um homem, não pararia. Em hipótese alguma. Não pararia. Estava muita chuva, a não ser que eu conhecesse a cidade. Ele parou para nos ajudar. Perguntou se eu tinha corda, não tinha corda. Ele foi até um vendedor de morango lá do lado, acordou o cara, pegou uma corda. Nós puxamos o carro assim em 2 minutos. E aí eu falei com a Jéssica, agora a gente precisa ir lá ajudar a moça, né? Parou mais um carro para ajudar. Nós ajudamos a moça, vou resumir a história para você, porque isso daqui foi o que me chamou muita atenção. A primeira vez que o cara manobrou a caminhonete, quebrou a corda da caminhonete dele. E ele falou, ô amor, pega não sei o quê. O cara estava com a esposa dele dentro do carro. E esse é o segundo ponto, porque eu não pararia. Se eu tivesse com a minha esposa dentro do carro, eu não pensaria em parar. E aí depois nós puxamos o carro de uma moça. E ele falou, ô, ajuda a parar o trânsito lá. Até que então abre o vidro. Ele estava com 2 filhas de mais ou menos 7 anos dentro do carro. E aquilo sim me chamou muita atenção. Porque eu pensei, se fosse com a minha esposa eu já não parava. Com os meus filhos eu não pararia em hipótese alguma. Porque é perigoso. Porque eu não sei onde está. Porque eu não sei o que vem na correnteza. Mas aquela atitude do cara que me viu, ele não viu que eu estava com 3 filhos dentro do carro. Ele não viu que eu estava com a minha esposa. Aquilo lá quebrou meu coração de uma forma que agora, a partir de então, você vai pensar outras vezes ou milhares de vezes em parar quando alguém precisar de ajuda. Perceba, eu falei, eu não pararia em hipótese alguma nessa chuva. Com a minha esposa, muito menos. Com meus filhos, muito menos. Até brinquei depois com a Jéssica, porque o rapaz desceu na chuva e ele tinha uma tatuagem da Gaviões da Fiel aqui na barriga. Eu falei, além de perder, vou perder até o carro aqui e vai roubar meu celular ainda. Brincadeira. Sabe, eu me arrependi depois de não ter perguntado o nome do cara. Mas, se aprouver Deus, eu encontrá-lo, eu vou agradecer. Já agradeci a Deus pela vida dele. O seguro vinha. Mas esse rapaz praticou uma boa ação de fato naquele local ali com uma moça e com alguém que estava com 3 crianças dentro do carro. Uma atitude vale muito, muito, às vezes muito mais do que 1000 palavras, não é verdade? E Deus vai trabalhando em nossas vidas, na compaixão das nossas vidas, através de atitudes assim, através de coisas assim. Deus trabalha assim em pessoas na conversão também. Quando Ele atrai pessoas para Ele mesmo, até que Ele toca as nossas vidas. Deus trabalha em nossas vidas, meus irmãos. Maria, nesse texto,
Ela não creu, mesmo tendo andado com Cristo, até que Jesus foi ao seu encontro. É interessante que no texto, o Senhor Jesus faz uma pergunta para ela, não é verdade? Ele faz uma pergunta doce a ela. Ele fala, por que choras? E se você olhar o texto, ela acha que ele é o jardineiro, o zelador ali daquele local. O Senhor Jesus está perguntando, por que choras? Por que choras? E é interessante que muitas vezes o Senhor faz essas perguntas para nós. Não para falar diretamente o que Ele quer, mas para falar indiretamente o que Ele quer. Foi assim que Ele fez no Jardim do Éden, perguntando, onde vocês estão? Será que Deus não sabia onde eles estavam? Foi assim que Ele fez com o profeta Jonas. Quando o profeta Jonas, irado, Deus pergunta para ele, será que é lícito você ficar irado? Será que o Senhor estava querendo falar isso? Mas através de uma pergunta, por que choras? O Senhor estava desvendando o coração de Maria para perguntar, por que você está chorando? Quem você está procurando? Eu estou aqui. Olha o Senhor se revelando. Olha o Senhor se revelando. E ela, sem enxergar o Senhor, fala pensando que é o zelador, o jardineiro. Senhor, se tu o tirastes, me diz onde puseste o corpo. Não passou pela cabeça dela a ressurreição de Cristo. E aqui, talvez, tem uma grande coisa aqui nesse texto. O Senhor fala, Maria. Ela responde, mestre, ela reconhece o Senhor nesse local. Informando que a fé no Senhor Jesus, além de informações corretas sobre Ele, além de uma revelação sobrenatural dele, ela é uma fé também pessoal nele. Perceba. E dito uma fé pessoal, eu quero perguntar para você, você de fato crê que Jesus morreu pelo seu povo, morreu por aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo, morreu pelos seus filhos, você crê? Ótimo, mas você crê que o Senhor Jesus morreu pela sua vida? Maria, uma fé pessoal, uma revelação pessoal. É muito interessante isso, pensar nisso. Interessante pensar na verdade do Evangelho também. Nessa fé verdadeira que foi revelada a uma mulher. Olha só que coisa. Você sabia que nessa época aqui as mulheres nem eram contadas como testemunhas em tribunais? Basicamente o testemunho de uma mulher não valia nada, não era contado. Elas nem poderiam frequentar tribunais. Se você vê Lucas 18, a mulher perante um juiz, ela só vai perante o juiz porque ela não tem marido, o marido não tem irmão, ela não tem sobrinho, ela não tem nenhum familiar homem, por isso ela vai no tribunal. E o Senhor dos Senhores, que se encarnou, morreu e ressuscitou, a primeira pessoa que Ele fala após sua ressurreição é uma mulher. Mostra a verdade das Sagradas Escrituras também. Sabe, mostra que se os judeus ou os discípulos de Jesus quisessem produzir provas, nunca teria essa história aqui. Mas o Senhor, na sua verdade absoluta, Ele não está preocupado com isso. Também mostra uma coisa. Essa mulher foi conhecida perante a sociedade como a Maria Madalena, aquele que Jesus expulsou 7 demônios. Uma mulher que tinha problemas, endemoniada. Mostrando uma coisa muito interessante. Jesus não alcança pessoas porque são ricas, pobres, porque é de família A ou B. Jesus alcança qualquer pessoa, quem Ele quiser. Por isso é maravilhoso nós crermos no nosso Senhor Jesus. Crermos nele, na única verdade. Então Ele fala, Maria.
Talvez já demonstrando o que ele havia falado dele mesmo em João 10, né? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor chama as ovelhas pelo nome. Nome. O Senhor alcança pessoas. O Senhor alcança homens, mulheres. O Senhor alcança por sua graça. E esse texto também mostra a graça do Senhor. Sabe por quê? Porque Maria não fez nada para merecer essa salvação do Senhor. O Senhor simplesmente a chamou. A pergunta para nós hoje é: o Senhor já te chamou? O Senhor já falou com você? O Senhor já chamou pelo seu nome? Como esse texto vem mostrando, o Senhor vem trabalhando em nossas vidas. E mostra que nós não estamos aqui à toa hoje. O Senhor sabia que você estaria. O Senhor queria falar com você nessa noite. Para finalizar, esse daqui é muito bonito. Maria, após essa maravilhosa experiência, deixa eu só ver o versículo aqui, lá no final ela fala: não vá, não vá. Ela voltando, e quer dizer mestre, né? E o Senhor Jesus: não me detenha, versículo 17, presta atenção. Maria Madalena, uma endemoniada que conheceu o Senhor Jesus, foi liberta por ele 7 demônios. Ela vai até o túmulo do Senhor Jesus. É, historicamente aqui, pelo menos por esse breve momento, a primeira cristã da história, né? Porque o que é ser cristão? É crer na morte e ressurreição de Cristo. A primeira da história, maravilhosa. E aí ela tem uma experiência com o Senhor. E essa parte aqui é muito bonita. O Senhor se revela a ela, o Senhor chama ela. E ela quer ficar com o Senhor. Sabe quando você tem uma experiência maravilhosa com o Senhor, em algum momento, em algum culto, através de uma adoração, de uma música, de uma palavra, através de um momento que o Senhor te concede, e simplesmente aquele momento ali é o último momento que você quer parar na vida, você quer continuar ali, você não quer que pare nunca ali. E aqui que está uma parte muito interessante. Aconteceu isso com Maria. Senhor, a ideia que o texto dá é que, agora que ela reconheceu o Senhor, ela quer agarrar o Senhor e não volta mais, não vai mais, Senhor. Não suma mais, Senhor. Não vai mais para longe de mim, Senhor. Deixa eu ficar aqui com o Senhor. A ideia aqui que o texto passa é: eu já te perdi uma vez, Senhor. O Senhor morreu, eu não acreditava, agora o Senhor está aqui. Não vai não. O Senhor Jesus fala para ela: eu vou subir ao Pai. E o primeiro detalhe aqui desse texto, antes de eu concluir com isso, é que encontros com o Senhor nos tornam missionários. Porque o Senhor Jesus, no 18, ele fala para ela: vai e conta o que você viu, o que eu te disse. Conta para as pessoas o que eu te disse. Perceba, quando o Senhor Jesus nos encontra, Ele nos torna missionários dele. Eu só fico me perguntando, meus amados irmãos, sobre isso. O que o Senhor está nos dizendo? Sabe, no mundo que nós estamos escutando tantas vozes. É voz do celular, é voz de música, é Instagram, é TikTok, é televisão. Vozes, 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 vozes. O que o Senhor está te dizendo? Ele fala assim para nós: vai e conta para as pessoas. Vai e conta o que eu te disse.
Não é para você contar sobre você, não é para você contar as tuas coisas, não é para você contar a placa da sua igreja, não é para você contar o seu pastor, é para você contar o que eu te disse. E para finalizar, a coisa mais bonita disso aqui. Maria não quer largar Jesus por um momento agora, claro. Eu também pensaria a mesma coisa. O Senhor já morreu, vai que, né? Vai que o Senhor some, eu quero ficar com o Senhor, abraçado, curtindo esse momento com o Senhor. Basicamente o que Jesus está falando para ela, eu vou subir ao Pai. O que Ele está querendo dizer aqui para mim e para você? Maria, eu vou subir, mas você não vai ficar sozinha. Eu enviarei o meu Espírito, o Espírito Santo, e através do Espírito Santo você vai me conhecer mais e mais. Através do Espírito Santo você vai caminhar comigo. Você vai conhecer mais da minha presença, mais do meu amor todos os dias. Sabe, meus irmãos, crer no Senhor Jesus, se fosse só o milagre de perdão dos pecados, já valeria tudo. Mas crer no Senhor Jesus é ter um relacionamento contínuo com Ele todos os dias. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de relacionamento com o Senhor dos Senhores que está aqui nessa noite. A pergunta é: o Senhor já chamou o seu nome? O Senhor quer um relacionamento diário conosco. E espero nele que Ele esteja te chamando nessa noite. Nós precisamos dele, meus irmãos. Você não estará sozinho nunca mais. O próprio Deus do céu caminha com você e caminhará para sempre com você. Sabe? Não é só sobre crer em Jesus. É sobre receber o toque do Senhor Jesus, mesmo aqueles que creem. Como eu contei para vocês que aconteceu conosco, que lá quebrou. Me quebrou de uma forma que eu perguntei: será que eu, sendo pastor, tenho compaixão de pessoas? É sobre caminhar com o Senhor. Quero orar com você nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Mas eu quero fazer duas perguntas para vocês aqui. Em primeiro lugar, se o Senhor falou com você nessa noite, chamou o seu nome nessa noite, você fala: pastor, o Senhor tem me tocado, eu tenho até caminhado, mas nessa noite o Senhor falou comigo. Eu quero que você fique de pé, que nós queremos orar com você e continuar caminhando com você. Segundo lugar, para crentes, aqueles que foram alcançados pelo Senhor, se o Senhor falou com você nessa noite, você deseja ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, de mais intimidade, falou: pastor, eu tenho vindo à igreja, mas tem tido
tem sido tão automático. A Bíblia eu não leio mais, orações não fazem mais a diferença. Mas eu entendi que preciso ter um relacionamento com o Senhor Jesus, através do Espírito Santo maior, em nome de Jesus. E o Senhor falou comigo, eu quero que você fique de pé também. E nós vamos ter um momento de oração juntos aqui, clamando a presença do Senhor. Clamando para que Ele toque e continue tocando as nossas vidas, se revelando a nós. E usando as nossas vidas para alcançar outras pessoas. Se aconteceu isso, fique de pé nesse momento e nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos pelas suas misericórdias, agradecemos pelo teu cuidado. Agradecemos porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem usado pessoas. Agradecemos, ó Deus, pelas vidas dos meus irmãos, e agora alguns irmãos da igreja vão orar com esses irmãos. Por favor, você irmão da igreja, você vai orar com esse irmão que está de pé por um momento. Malaquias 2, 10 a 16, diz assim a palavra do Senhor: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um mesmo, que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Senhor, que o Senhor me use nessa noite, Pai, para falar aos corações, para falar as verdades da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse é um dos textos bíblicos mais claros e pesados sobre o casamento, sobre a união conjugal. O casamento vindo do Senhor, estabelecido pelo Senhor e abençoado pelo Senhor. E confesso que tem alguns temas que são extremamente difíceis de serem falados, sobretudo por causa de culturas, ou de costumes, ou de pecados. Talvez, há 100 anos atrás, fosse mais fácil falar de submissão da mulher. Hoje já se tornou um tema um pouco mais delicado, por causa do pecado, por causa da cultura em que vivemos. Hoje vamos falar um pouco sobre o casamento que Deus deseja para nós. E o que o Senhor estabeleceu em sua palavra. E é muito importante eu deixar isso bem claro para você, o que o Senhor estabeleceu em sua palavra, porque assim como muito bem diz o autor aqui logo no início, a teologia que nós acreditamos determina as nossas práticas.
O como entendemos, o como aprendemos a Bíblia, isso determina todas as nossas práticas. E uma pergunta importante que temos que fazer sempre que vamos pregar mensagens mais delicadas ou aconselhar pessoas que estão em conflitos delicados é: você está disposto a seguir o que a palavra de Deus te orienta? Não disposto a seguir a cultura, não disposto a seguir os desejos do coração, mas disposto a de fato confrontar as suas ações, confrontar até o teu coração com a palavra de Deus, e se a palavra de Deus te mostrar que você está errado, você está disposto, disposta a tomar atitudes de mudança para honrar o Senhor? O tema do casamento é um desses temas delicados. Eu me lembro quando eu fiz um dos últimos trabalhos do seminário, que eu fiz um trabalho de plantação de igreja, onde nós iríamos plantar uma igreja numa cidade qualquer, mas a característica das famílias da igreja, de 80% eram famílias mosaicas, ou seja, famílias onde um pai já se tornou viúvo ou já se divorciou 1, 2 ou 3 vezes, e ele tem 3 filhos com 3 mulheres diferentes, e agora ele está no 4º casamento, com uma mulher que já se divorciou 2 vezes, e tem 2 filhos nos antigos casamentos, e agora a esposa está grávida e eles querem frequentar a igreja. Como a igreja vai cuidar disso? Como a igreja vai lidar com essa realidade? Que tem em muitos locais, que pode acontecer em nosso meio. Como nós vamos lidar biblicamente com essas situações? Com esses conflitos, com confrontos de pais, padrastos que vão buscar filhos nos finais de semana ou não, com confrontos de pessoas que estão às vezes tentando com 1, 2, 3, 4, mas estão ainda dizendo que querem servir o Senhor com alegria. Perceba como tem temas que são delicados, que nós temos que enfrentar os nossos desejos, filtrados na palavra de Deus. E é justamente por isso que a Bíblia fala para não confiar no próprio homem, ou seja, em si mesmo, no seu coração. Porque muitas vezes os nossos desejos são enganosos, e os nossos desejos nos levam para lugares perigosos, sobretudo, nos levam para longe de Deus. O assunto do casamento é um deles. Talvez para os casados eles corram outros riscos. Mas muitos jovens, na ânsia de casar, por mais que isso tenha deixado de ser um ponto alto em nossa sociedade, mas muitos jovens na ânsia de casar e na dificuldade de esperar a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus e tomar decisões, tomam decisões equivocadas que vão afetar filhos, netos, mulheres e famílias para o resto da vida. E nós sofremos disso. Nós sofremos disso quando somos solteiros, e nós sofremos de outras tentações quando somos casados. Mas o que o Senhor fala sobre o casamento, sobre a família? Segundo ponto importante é que se o Senhor está falando sobre casamento e família, as sociedades e igrejas são compostas por elas. Significa que se nós temos casamentos quebrados, nós teremos igrejas e sociedades quebradas. Se nós tivermos famílias sólidas, nós teremos igrejas sólidas e famílias que vão influenciar para a sociedade também ficar mais sólida. Mas o que a Bíblia ensina sobre casamento? Em primeiro lugar, a Bíblia ensina que o casamento é uma união heterossexual. Ou seja, o casamento é uma união de um macho e de uma fêmea.
de um homem e de uma mulher criados por Deus. Esse é um princípio da criação. Segundo lugar, o casamento é uma união monogâmica, ou seja, o casamento é uma união entre um homem e uma mulher. E logo quando a gente afirma essas coisas, já vem no nosso pensamento homens que a Bíblia disse ser homens de Deus, que estavam em culturas poligâmicas, ou seja, em culturas de ter várias mulheres. E eu quero afirmar isso para você e reafirmar. Eles fizeram isso por fruto do pecado. Nunca Deus instituiu uma união poligâmica. Sempre uma união monogâmica, ou seja, entre um homem e uma mulher. Terceiro lugar, o casamento é uma união. Eu estou fazendo aplicações aqui próprias e lendo o que o autor colocou. O casamento é uma união monossomática, ou seja, onde um homem e uma mulher, eles vão se transformar em uma só carne por causa da sexualidade. Ou seja, é muito necessário ter sexo no casamento, porque é uma ordem, porque é bom, porque é santo, porque é puro, porque é prazeroso. E é interessante que a deslealdade na aliança do casamento, ela implica em muitas vezes na infidelidade sexual. Então, o sexo criado por Deus para ser desfrutado no casamento é um dos deleites que Deus cria, que vai manter também o casamento puro e saudável. Olha só que coisa interessante. Nós temos que pensar nisso. Por isso, os casados podem de vez em quando dar uma apimentada aí no casamento, tá certo? Obrigado. Não tinha pegado. Pode deixar que eu peguei nova aqui. Podem dar uma apimentada no casamento de vez em quando ou sempre. É saudável. É bom. Tem que ser desfrutado. Tem que ser falado. Porque às vezes sempre quando a gente trata de sexualidade, por causa da nossa cultura, nós vemos algo pecaminoso. O sexo é sujo. O sexo não é sujo. O sexo é criado por Deus para ser desfrutado dentro da aliança que Ele instituiu com as famílias, entre um homem e uma mulher. Quarto lugar, o casamento é uma união indissolúvel. Preste muita atenção nisso. Eu comecei dizendo que nós estamos em tempos de famílias mosaicas. Nós estamos em tempos de crises. Nós temos irmãos que infelizmente passaram por separações, divórcios, viuvez. Nem está falando disso aqui. Mas a ideia é que um crente casa e não passa pela mente dele se separar. Um dia um pastor me falou isso e me chamou a atenção. Não sei o que eu estava falando sobre esse tema, e ele me falou, na cabeça de crente não passa a ideia de separação, mesmo que ela exista. Ninguém é tolo de achar que não existe, mas em cabeça de crente não passa a ideia de se separar. Não tem essa possibilidade. Porque eu justamente estava falando para ele, a Bíblia fala assim, na cabeça de crente não passa essa possibilidade, mesmo que a Bíblia fale. Não foi Deus que instituiu o divórcio, Deus regimentou o divórcio por causa da dureza do coração do homem. E isso é muito importante, às vezes essas frases duras, elas têm que fazer a diferença. Por quê? Porque o casamento
é uma junção, uma aliança entre um homem e uma mulher que vão construir uma vida juntos diante de Deus. Inclusive, agora antes do culto, nós visitamos uma família de noivos que vão se casar. E nós citamos novamente. O grande problema hoje é que os jovens não veem casamento mais como uma construção. Eles enxergam o casamento encontrando uma pessoa perfeita, e pessoas perfeitas não existem. É por isso que cada vez mais jovens estão demorando mais. Porque é preciso fazer isso, é preciso fazer aquilo, é preciso fazer aquilo outro, é preciso fazer mais aquele outro que o mundo está me impondo, e talvez então eu estarei pronto para assumir um relacionamento, porque é difícil. É complicado, né, pastor? É muita responsabilidade. Será que dois não conseguem caminhar mais do que um sozinho? Se casamento é construção? Perceba, quando nós olhamos da ótica de Deus, passa a ser até vantajoso. E aí você vê agora uma onda de empreendedores, obviamente, talvez, estão pensando nos recursos, falando que vale muito a pena casar. Porque eles conseguem ficar mais ricos ainda casando. Porque eles estão juntando força com alguém que tem a mesma ideia. Então eles vão mais longe. Pois é, talvez o pressuposto ou o coração deles esteja no lugar errado. Mas o pressuposto de ir mais longe está certo, um pressuposto bíblico. Dois caminham mais, vão mais longe do que um. E esse é um dos pressupostos do casamento também. E no segundo tema aqui, o autor coloca assim, a natureza da aliança conjugal. Em primeiro lugar, ele fala que o casamento é uma aliança voluntária de amor entre um homem e uma mulher. Preste muita atenção nisso que eu vou falar. Ninguém obriga duas pessoas a se casarem. Eu sei que ainda existem casamentos arranjados. Talvez escuto falar de alguns líderes religiosos aí que fazem umas atrapalhadas, escolhendo casamentos para pessoas. Mas casamento é uma decisão. Você pega os princípios bíblicos e deve pegar. Você deve escolher a sua esposa ou a sua esposa escolher o seu marido. E a partir daí se assume a bomba e vão crescer juntos. Porque senão fica com esses papos de eu vou esperar alguém que Deus tem para mim. E eu não entendo a taxa de divórcio ser tão alta. Se era de Deus mesmo, como a taxa de divórcio está tão alta? Ou Deus, Ele colocou princípios em sua palavra aqui, e a partir desses princípios Ele falou, escolhe aí, filhão, e vamos seguir junto na dependência minha, e eu vou abençoar a vida de vocês. Olha só, essa união, eles devotam amor um pelo outro. E também o casamento é uma aliança de companheirismo. Os cônjuges devem cuidar um do outro, como cuidam de si mesmos. Devem amar um ao outro, devem dar o prazer um para o outro, e assim sucessivamente. Mas o mais importante aqui que o autor coloca é que o casamento é uma aliança testemunhada por Deus. Nós temos falado isso quando nós recebemos pessoas aqui como membros, batismos. E nós temos dito que esse ato não é um ato sem efeito nenhum. Porque aqui nós fazemos uma aliança diante do povo de Deus e diante do Deus do povo, fazendo promessas. E o casamento não é diferente. O casamento são promessas de pessoas ou de dois que estão prometendo um ao outro
fidelidade a Deus e fidelidade ao próximo. Como testemunha pessoas, filhos de Deus, e como testemunha o próprio Deus. Isso tem que te levar a pensar sobre as consequências da quebra dessa aliança. Porque você não está fazendo aliança apenas com uma pessoa, falha, pecadora. Você está fazendo aliança com Deus para estar com uma pessoa. E essa parte aqui talvez seja mais delicada. Porque de tempos em tempos, e eu sei o quanto é difícil pregar sobre isso, mas aqui é a palavra de Deus, não o pastor Mateus que está falando, fica até mais fácil. Mas eu sei que de tempos em tempos, essa segunda parte aqui de consequências por quebrar a aliança com Deus, isso vai sendo tirado dos cultos, de ensinos, isso vai sendo tirado dos casamentos, isso vai sendo tirado da vida de pessoas que se dizem ser cristãs, mas tem um Deus que supostamente se chama Jesus, que é feito apenas para cumprir os seus desejos egoístas. E não tem um Deus que essa pessoa vai cumprir os desejos dele. Perceba como é difícil. Então, como você vai pregar duramente contra o pecado numa sociedade que relativizou o pecado? Você deixa de pregar contra o pecado. Até porque não seja tão duro. É uma outra época, né, pastor? Isso daqui talvez ficou um pouquinho mais para lá. O Jesus do amor. Mas a quebra dessa aliança traz consequências. O segundo tópico aqui da lição, ele fala sobre o casamento misto. E aqui o texto está falando sobre isso. E é interessante, às vezes eu vou falar com alguns namorados. E deu certo, Clei, eu comecei a usar a estratégia ao contrário. Porque eu percebi que a longo prazo, alguns namorados que estavam para se casar com pessoas não crentes, eles começavam a sugerir que o Deus da Bíblia é preconceituoso. É preconceituoso, não vai abençoar um casamento. Mas eu não sei se a pessoa vai ser cristã ou não, eu estou levando para a igreja. E aí eu usei uma estratégia, eu comecei a usar o contrário, e deu certo. Eu falei, filho, você é de qual religião? Nenhuma? Você é louco casar com a crente? Você é maluco. Ela vai querer ir todo dia para a igreja, ela vai querer ir para a escola dominical, ela vai querer batizar os filhos, ela vai querer pôr você para escutar Cassiane, ela vai querer pôr você para um monte de coisa, você está maluco. Você não vai aguentar, meu filho. Você não vai aguentar. Você não sabe como o crente é carniça. E aí a pessoa quebra o preconceito, não é verdade? E aí você chega na bendita ou no bendito e fala, filho, presta atenção. Passa longe de preconceito de Deus, esperto, muito perto de cuidado de Deus para a sua vida. Mas você muda a história, acabou. Não tem mais como acusar. De domingo que você quer assistir o jogo, lavar o carro, essa menina vai querer ir para a escola bíblica, vai participar de coral, de roda de oração das mulheres, não sei o quê, sai fora disso. É bucha. O casamento misto é uma deslealdade a Deus. Segundo lugar. O casamento misto era uma porta de entrada para o desvio da fé. Se você se lembrar das gerações antes do dilúvio, ou do dilúvio,
as gerações da terra prometida, as gerações do cativeiro. Qual foi o principal pecado deles? Eles começaram a largar Yahvé, começaram a se juntar com outros povos, logo eles começaram a deixar de adorar Yahvé. Esse casamento era uma porta de entrada para o desvio da fé. E aqui eu só quero colocar um ponto para a gente pensar, um ponto do autor pesado. O casamento misto implica em infidelidade a Deus. E atenta contra o propósito de Deus para a família. Quando você tem um princípio, você é cristão, e tem um princípio que a sua vida deve viver para a glória de Deus, a escolha do seu cônjuge, homem ou mulher, deve ser feita através desse filtro também. Talvez nós poderemos aplicar para a escolha dos nossos amigos. Aqui estamos falando de casamento e família hoje. A escolha dos nossos amigos deveriam ser pessoas que nos levam para mais próximos de Cristo. Cristo. Então, esse casamento misto é uma desobediência ao Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu sei que casamentos têm dificuldades. Já quando a gente faz do jeito do Senhor, imagina não fazendo do jeito dele. O autor coloca aqui, o casamento misto é um alvo certo do juízo de Deus e traz muitas consequências. Meus amados irmãos, esse é um tema muito delicado para os dias de hoje. Porque às vezes nós colocamos uma palavra que é o amor acima de tudo, não definindo obviamente o que é o amor bíblico. Mas o importante é que eu o amo, e é óbvio, eu também consigo falar frases cristãs para defender o meu erro, e eu viro para o pastor da minha igreja ou para alguém e falo, o senhor não sabe a obra que Deus pode fazer na vida dele. Até para a igreja ele está indo comigo. Meu filho, quem está apaixonado vai para a igreja, vai para a casa de umbanda, vai para o espiritismo, vai para o açaí, vai para todo lugar para conquistar. Não seja tolo. Quem está apaixonado e quem está morrendo, aceita oração de qualquer coisa. Você está no desespero, qualquer coisa que vinha é lucro. Por isso que a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Enganoso. E isso, que fique bem claro, não é para os jovens aqui solteiros, ou divorciados, ou viúvos. Não é o coração do solteiro que é enganoso, não é o coração do jovem que é enganoso, não é o coração do viúvo que é enganoso, não é o coração do divorciado que é enganoso, é o coração do homem. Todas as pessoas em todas as faixas etárias. Porque às vezes a gente pensa, jovem é tonto mesmo, né? É, vai, confia nisso que você vai ver onde você vai bater a cara. Não confie na experiência não, achando que isso vai te ajudar. Só se for experiência com Deus. Aí pode ser. Em terceiro ponto, ele fala sobre o divórcio. Primeira natureza do divórcio. Eu já comentei aqui, o divórcio não foi instituído por Deus. É interessante aqui que antes do dilúvio, né, fala que os filhos dos homens casaram-se com os filhos de Deus.
E aqui não vou entrar na discussão sobre o que significa isso, mas a ideia é que o povo santo se misturou com o povo pagão. Não vou entrar na discussão de quem são os filhos dos homens aqui. Mas a ideia é de alianças mistas. E aqui perceba uma coisa bem clara. O casamento, a bênção da família vem de Deus. O divórcio, a infidelidade vem do coração do homem. Então não foi Deus que instituiu o divórcio. Deus regulamentou o divórcio. E sim, a Bíblia fala sobre supostos 2 atos que são permitidos ou regulamentados por Deus para divorciar. Que é a infidelidade conjugal e o abandono do cônjuge. E aí nós podemos, sim, discutir, tentar abranger um pouco mais, infidelidade está mais tranquilo. Mas o que significa abandono? E tem muitos pastores sérios que falam para as mulheres que apanham dos seus maridos, elas falam, abandona esse homem porque ele já abandonou você. Você está debaixo da proteção de Deus, pode divorciar. Aqui nós poderemos ver o que significa o abandono. Porque outros orientam mulheres que apanham já há 20 anos a continuar com o cônjuge. Eu não orientarei assim. Segundo ponto, o divórcio não é da vontade de Deus. Eu já falei. Embora o divórcio seja regulamentado, permitido em caso de infidelidade e abandono, ele não é obrigatório. Sabe por quê? Porque para todos os casos, para todas as pessoas, para todas as famílias, para todas as crianças, netos e avós, melhor é o perdão e a restauração. Em qualquer caso. Até porque o divórcio afeta uma gama enorme de pessoas. Às vezes pessoas que a gente nem acha que vai afetar. Por isso Deus repudia, odeia o divórcio. Porque ele é a quebra de uma aliança feita na presença de Deus. Como o autor diz aqui novamente, o divórcio é a apostasia do amor. É rejeitar alguém que um dia foi desejado. É quebrar, como diz o texto, a aliança com a mulher da tua mocidade, a tua companheira. É por isso que a Bíblia fala tão duramente contra o divórcio. Meus amados irmãos, hoje nós, cada vez mais, nós estamos tendo uma geração que quer demorar para casar ou não casar e não ter filhos. Sabe de quem é a culpa? Dos papais. Que ficam só reclamando do marido em casa, da esposa. Que saco! Tudo é pesado, tudo é não sei o quê, e eu não viajo mais, e os outros têm dinheiro, e agora eu tenho filho, e só reclama, e reclama, e reclama, e reclama. É óbvio que o filho não vai querer casar. Você ensinou isso a ele. E aí ele liga o celular e vê pessoas em baladas, bebidas, drogas, supostamente felizes, porque fizeram um story de 30 segundos, totalmente feliz, não mostrando as depressões depois das drogas, não mostrando o esquecimento, não mostrando o abuso nas festas,
mas supostamente mostrando uma vida perfeita, e aí nossos filhos olham, vida perfeita de festa, de pegação, vida perfeita de sexualidade, de drogas, e em casa, reclamação de casamento, reclamação do cônjuge, reclamação dos filhos, vida perfeita, reclamação, vou para a vida perfeita, é claro. É uma escolha muito simples de se fazer. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Nós estamos ensinando os nossos filhos longe do casamento, longe da família, longe da igreja, falando mal da igreja, do pastor, da esposa do pastor, dos líderes. Depois ainda, graças a Deus, que Deus tem misericórdia, quando Ele vê a gente de joelhos, escuta a oração de um pai, fazendo, traz meu filho de volta. Mas o autor coloca as causas do divórcio. Também, né? Que não tem justificativas aqui na parte de cima, mas ele coloca algumas causas. Ele fala que a primeira causa também é a falta de cuidado de si e do cônjuge. E essa aqui é uma frase que o pastor Hernandes fala bastante. Ele fala: o casamento é como uma conta bancária. Se nós sacamos mais que depositamos, nós vamos à falência. Então a gente tem que depositar mais. Vocês viram a flor que eu dei para minha esposa, né? Louvado seja o Senhor. Já estou com crédito por 1 ano. E a mesa foi ela que fez, viu? Depositar. Se investíssemos mais no casamento, teríamos menos divórcios. Hoje eu vi um Reels interessante, falando que, olha só, que nas academias é um dos maiores pontos de divórcio do país. Por quê? Porque homens e mulheres que frequentam todos os dias passam por crises em casa. Geralmente vão para a academia sozinho e tem a turma da academia. A turma da academia está sempre de bom humor, sempre para cima, sempre elogiando. E aí o post falava: cuidado com os locais que você frequenta sozinho. Interessante pensar nisso, né? Vou desabafar aqui. Estou com problemas em casa. Assim começa um divórcio. A falta de bom senso. Muitas vezes, o buscar pessoas mistas não tem bom senso. E o divórcio também é falta de bom senso. Porque se você pensar nas consequências de um divórcio, e eu já a ouvi até dizer: pastor, tem algumas mulheres que não se divorciam por causa dos filhos. Opa, louvado seja o Senhor, é um bom motivo também para não se divorciar, viu? É difícil pensar como adulto. É mais fácil pensar como criança, que só pensa no seu umbigo. As consequências do divórcio, para nós terminarmos, que já é um tema muito pesado. Provoca profunda dor na pessoa abandonada. É interessante que o texto diz sobre pessoas que chegavam a Deus sem ter suas orações respondidas porque tinham abandonado as suas mulheres. E também a ideia aqui do versículo 13 é mulheres, nesse caso, abandonadas que derramavam as suas lágrimas no altar, ao ponto disso chegar até os céus e Deus rejeitar a oração daquele que as abandonou. Que coisa esquisita de pensar do nosso Deus, não é? Numa época dessa.
Deus rejeitar a oração? Sim. O Deus amoroso rejeita a oração. A ideia é essa que o texto está nos trazendo. Segundo lugar, graves consequências para os filhos, emocionais, traumas. Nada justificado porque pessoas têm traumas na vida. Mas você ser um causador desse trauma, certamente vamos pagar um preço enorme por isso. Terceiro lugar, quebra da comunhão com Deus da pessoa que abandona, daquele que tomou a decisão, lembrando da regulamentação do Senhor, de infidelidade e de abandono. Mas aquele que toma a decisão de divorciar, quebra da comunhão com Deus. E aqui é aquele mesmo princípio que é falado no Evangelho. Se você tem alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferta aqui no altar. Vai resolver isso com alguém e depois vem ofertar ao Senhor. A ideia é que se Deus está rejeitando o ofertante, Ele vai rejeitar a oferta também, de nada adianta. Então vai lá e resolva seu problema, e depois venha fazer o seu sacrifício a Deus. O divórcio provoca o repúdio de Deus. Deus odeia o divórcio e repudia aquele que age com violência com o cônjuge abandonado. A ideia do versículo 16. Cobrir de violência as suas vestes. De fato, toda aquela pessoa que sofreu o divórcio, ela foi violentada também. Antes de eu fazer uma conclusão aqui para nós, eu só quero ler a conclusão do autor aqui. O povo de Deus não deve entrar em aliança com aqueles que não pertencem à família de Deus. O clamor dos feridos é mais alto aos ouvidos de Deus do que as orações daqueles que o ferem. As lágrimas dos oprimidos são mais preciosas para Deus do que as ofertas daquele que oprime. Deus é testemunha de toda cerimônia de casamento. E também será testemunha de toda violação desses votos. Pastor, de tudo que o senhor falou aqui, eu cometi algumas coisas. Em primeiro lugar, eu quero falar que há perdão para a sua vida, na cruz do Calvário. Segundo lugar, eu quero falar que não há nenhuma história que não possa ser reconstruída por Deus. Não existe histórias perdidas para Deus. Em terceiro lugar, talvez hoje você tenha que pedir perdão para alguém na sua casa. Talvez hoje você tenha que quebrar o ego diante da palavra do Senhor e reatar compromissos. Em quarto lugar, talvez você foi a pessoa que foi abandonada, abusada, que sofreu o divórcio. Eu quero falar que o Espírito Santo é consolo para a sua vida nessa noite. E só Ele pode consolar. Deus pode restaurar a sua história, fazer uma história mais bonita, mas é o Espírito Santo que te consola, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Senhor, é só o Senhor para ter misericórdia de nós diante de temas tão delicados, Pai. Abençoe as famílias, guarde os casamentos, guarde os nossos olhos, guarde o nosso falar, guarde o nosso pensamento. E nos perdoa, Pai.
Nos perdoa porque diante de todas as orientações do Senhor nós somos imperfeitos. Falamos coisas que não deveríamos, expomos nossos filhos a coisas que eles não deveriam escutar. Somos imaturos, mas pedimos a orientação do Senhor. Que o Senhor seja o consolo da vida de cada um dos nossos irmãos aqui. Que o Senhor seja o direcionamento da vida daqueles que estão escolhendo, ó Deus, cônjuges. Que o Senhor seja o filtro de casamentos, ó Deus, para que eles sejam consolidados. E que o teu nome seja exaltado, ó Deus, através de pessoas que estão fazendo escolha segundo a tua vontade, Deus. Nos ajuda como igreja a amar pessoas que erraram, pessoas que estão sofrendo, a amar famílias mosaicas, amar filhos abandonados, esposas ou maridos abandonados. Nos ajuda a caminhar com essas pessoas para que o seu nome seja exaltado. Mas que em nosso meio também haja restauração de casamentos, famílias, restauração de coração, de vidas, para a sua honra e glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o consolo do Espírito Santo seja sobre vocês, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de